Meus irmãos, a solução para todos os nossos problemas e a ajuda que nós precisamos para sobressairmos na vida está no entendimento da palavra de Deus. Todo o segredo está em prestar atenção naquilo que a Bíblia diz. Às vezes a pessoa pega a Bíblia para ler, mas ela vai ler como se fosse um livro de histórias, um conto, um livro de autoajuda, e não é nada disso. Quando você pegar a Bíblia para ler, você tem que ter o seguinte entendimento: esse é o manual do meu Criador, do Deus que me fez, que é capaz de mudar a minha situação, porque para Ele não existem impossíveis. Eu vou ler, vou meditar no que Ele diz e vou conseguir extrair destas palavras o poder necessário para resolver o meu problema, que muitas vezes pode ser uma coisa que nós estamos fazendo, ou uma atitude que nós estamos tendo, e sem perceber que isso é a causa do nosso insucesso na vida. Então, vamos prestar atenção na palavra, vamos meditar naquilo que Deus diz, porque fazendo isto, o nosso entendimento se abre. E quando o seu entendimento se abrir, você vai aprender como invocar o poder de Deus para acabar de vez com o mal que talvez há anos vem te perseguindo e fazendo de você uma pessoa fraca, doente, miserável, abatida, fracassada, derrotada na vida. Pode ser que até hoje nada esteja dando certo para você, mas uma coisa é certa: quando você aprender de Deus como se deve fazer e você crê, a sua vida muda, e muda por completo. Eu quero meditar com você no livro de Jonas. São 4 capítulos e tem muito ensinamento para nós. Eu vou estudar com você hoje o capítulo 1. Cada dia eu vou estudar um capítulo. Hoje eu começo no capítulo 1, domingo dia 26 nós vamos ver o 2º capítulo, na outra quarta, dia 1º de março, o 3º capítulo, e nós encerramos no outro domingo, dia 5, e eu aconselho você a não perder nenhum desses dias. Começando então no capítulo 1, diz o seguinte: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar uma coisa. Diz aqui: veio a palavra do Senhor a Jonas. Por que a palavra do Senhor veio a Jonas? Porque certamente Jonas era uma pessoa que buscava a Deus. Quando eu e você nos colocamos diante de Deus para ouvir aquilo que Ele tem a dizer, então Ele fala conosco. De que maneira? Enviando a nós a sua palavra. Deus fala conosco pela palavra. É quando nós ouvimos a pregação, quando nós lemos a Bíblia, que Ele nos fala. Você entende pela palavra aquilo que Ele quer de você. E pela mesma palavra você entende o que é que você tem que fazer para ficar livre dos seus problemas e resolver a situação. O pregador, pela palavra, ele diz coisas que mesmo sem conhecer a sua vida, falam a seu respeito. E faz você ver aonde é que está o seu erro e se consertar. E você deve sempre prestar atenção na pregação e atender ao que Deus fala no seu coração. Nunca despreze uma só palavra, porque quem prega a palavra o faz pelo Espírito Santo de Deus. Então não menospreze ninguém, porque Deus usa quem Ele quer. E a Bíblia diz que até uma mula foi usada para falar com Balaão, para impedir que ele fizesse uma loucura. Então, voltando à leitura, está escrito: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a capital da Assíria. Os assírios eram um povo conquistador e cruel, que vivia causando problema para o povo de Deus. E quando Jonas ouviu que era para ele ir até a cidade de Nínive e falar para eles se arrependerem dos seus pecados, porque
Caso isso não acontecesse, aquela cidade seria subvertida, seria destruída completamente. Jonas não quis. E por que não quis? Por vários motivos. Primeiro, aquele era um povo bárbaro, cruel, e Jonas deve ter pensado, se eu for lá falar para eles e disser que a cidade deles vai ser destruída, caso eles não se arrependam da sua maldade, eles vão me esfolar vivo. Jonas então tinha medo. E muitas vezes nós temos receio de fazer aquilo que Deus manda, porque o fulano ou cicrano pode não gostar. Quantos homens de Deus chamados para pregar o evangelho, pessoas ilustres, com liberdade para chegar diante de um governador, de um presidente, de um ministro, de uma autoridade e falar o que Deus manda falar, quantos não têm coragem de fazer? Jonas, como todo o povo judeu da época, eu acho que até hoje é assim, ele queria que o amor e a misericórdia de Deus fosse só para ele e para o seu povo. Tem muita gente assim que é a bênção para si, mas os outros que se danem. Eu imagino que na concepção de Jonas, aquele povo pecador e ignorante não merecia salvação. Jonas devia pensar, aquele povo que se lasque para lá, não merecem ser salvo. Terceiro, no fundo, Jonas também ele tinha o receio de que a sua profecia não se cumprisse. Se ele falasse que Deus ia destruir a cidade e isso não acontecesse, ele poderia ser apedrejado. Porque naquele tempo, se um profeta dissesse 100 coisas, 99 delas se cumprisse, mas uma não se cumprisse, ele era tido como falso profeta. E ele seria apedrejado até a morte. Então ele tinha também esse receio. Vai que eu fale e Deus desiste de destruir a cidade. Uma coisa que muitas pessoas não entendem é por que um Deus de justiça demonstra misericórdia com alguém rebelde que merece ser destruído. Muitas vezes nós mesmos ficamos indignados com certas pessoas que fazem o mal e nós chegamos a ficar revoltados. Nós queremos que Deus faça justiça contra essa pessoa e não entendemos por que Deus não faz. Deus não pune a pessoa. É porque Deus é misericordioso e Ele sempre dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Deus não pensa como nós. Sabe por quê? Primeiro, porque todas as almas são dele. Segundo, porque Ele conhece bem todas as coisas e Ele sabe quem é que está por trás da maldade. Terceiro, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele dá a todos igualmente a oportunidade de deixar o mal e viver para sempre ao seu lado. Entretanto, aqueles que desprezarem a oportunidade de se acertarem, estes serão lançados no lago ardente por toda a eternidade. Mas voltando então, Deus mandou Jonas pregar contra Nínive e dizer que dentro de 40 dias, caso seus moradores não se arrependessem, Nínive seria subvertida. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. É impossível alguém fugir de diante da face de Deus. O Senhor está em toda parte, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Como é que você vai fugir dele? Não tem jeito, meu irmão. Mas muita gente anda querendo fugir de Deus. Tem pessoas que não suportam ouvir a palavra, porque a palavra vai contra o que ele e ela anda fazendo. A palavra toca na ferida, fala de coisas que ela não quer ouvir, fala do pecado que ela não quer abandonar. Então o que ela faz? Tenta fugir, tenta se esquivar, mas não adianta. Onde você estiver, Deus vai estar. E mesmo que você feche os ouvidos para não ouvir, o Senhor sempre vai encontrar um jeito de falar ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, nunca se esquive do mandamento divino. Se o Senhor Deus te chama para pregar o Evangelho, não deixe de atender.
O Senhor Jesus disse que a pessoa que deixar qualquer coisa por amor dele e do Evangelho, já nessa terra ela receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Não tem investimento no mundo que se compare à recompensa que Deus reservou para nós. Coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, quer dizer, aquilo que ninguém nunca imaginou, estas coisas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não seja tolo em desprezar a bênção de Deus, aquilo que Deus tem para você. Ainda que Deus lhe mande falar com aquela pessoa que só tem te causado desgosto, aquela pessoa que declaradamente não gosta de você, que vive te fazendo afronta, que só te causa problema, vá. Peça a direção de Deus e vá falar com essa pessoa. Se quando você estiver lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, você se lembrar de alguém e sentir que você deve ir até essa pessoa, vá, procure ela, fale com ela a respeito daquilo que você sentiu quando você estava lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação. Não deixe para depois e nem tente fingir que Deus não falou contigo. Peça sabedoria a Deus e vai falar com essa pessoa. Quem foge de Deus não sabe o perigo que está correndo, porque se morrer fugindo dele, vai passar a eternidade toda sem ele. O melhor a fazer é cumprir o plano de Deus. Estando sob a vontade divina, jamais nós seremos abandonados e nem ficaremos desprotegidos. Deus não fala nada ao nosso coração que não seja para nos abençoar. Ele sempre nos chama para acrescentar algo à nossa vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós só temos a ganhar quando nós obedecemos a Deus, ao passo que aquele que foge de Deus, ele caminha de mãos dadas com o espírito da miséria e do sofrimento. Observe que na tentativa de fugir do Senhor, Jonas desceu ao porto de Jope. E lá ele desceu até o navio, que ia para Tarsis. Tarsis fica ao lado oposto de Nínive, que é para onde Deus havia mandado Jonas ir. No navio ele desceu para o porão, e lá ele se deitou e foi dormir. Quando você deixa de ouvir a Deus, o que acontece? Você começa a descer na vida. Veja que Jonas só foi descendo. Desceu até o porto de Jope. Lá ele desceu até o navio que ia para Tarsis. No navio ele desceu até o porão. E o que aconteceu? Ele foi dormir. Ali ele dormiu. Quando você deixa de ouvir a Deus, você começa a descer na vida. Começam a surgir problemas. As coisas começam a dar errado. Você começa a tomar decisões erradas. E você adormece na fé. Você não consegue mais enxergar uma saída. Ao recusar cumprir a vontade de Deus, o Jonas entrou num navio que ia para Tarsis, mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja que a desobediência de Jonas colocou em risco a vida de todos aqueles que estavam na companhia dele. Muitas vezes uma pessoa rebelde em casa faz a família toda sofrer. Um filho, uma filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o cunhado, alguém que não tem o temor de Deus, que não respeita a palavra, causa muitos problemas na família. Por causa da desobediência de Jonas, o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se o mar uma grande tempestade. De modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e eles clamavam, cada um ao seu Deus, porque ali cada um adorava um Deus diferente. Como hoje tem uns que adoram a Virgem Maria, outros adoram a Santinha, a Aparecida, que chama de Senhora, e por aí vai. Aqueles marinheiros também, cada um tinha o seu Deus, e então eles começaram a clamar cada um ao seu Deus. E começaram a jogar a carga que estava no navio, começaram a jogar fora para aliviar o navio.
Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e dormia um sono profundo. A pessoa, quando está afastada de Deus, ela vive num sono profundo, ela não enxerga o mal que está acontecendo ao redor dela. Ela não vê quando o mal vem para destruir. O mestre do navio chegou a Jonas e disse: o que você está fazendo, que está dormindo aí? Levanta, clama ao teu Deus, porque assim ele se lembra de nós para que nós não pereçamos. Houve uma grande tempestade. O capitão do navio foi lá, acordou Jonas que estava dormindo. E a pessoa, quando está adormecida na fé, ela vê os problemas surgir, mas ela não está nem aí. Ela não se preocupa. Ela não diz: espera aí, tem algo errado acontecendo. E ela não busca o socorro de Deus. Aqueles homens, eles estavam acostumados no mar, eles viram que não teria salvação. E o capitão então foi lá no Jonas e diz: levanta aí, rapaz, clama ao seu Deus. E cada um dizia para o seu companheiro: vamos lançar sortes para saber por causa de quem nos sobreveio esse mal. E eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Observe que eles não eram assim tão tolos, eles sabiam que por causa de alguém ali no navio estava acontecendo aquela desgraça. E muitas vezes está acontecendo uma desgraça na nossa casa, na nossa família, e nós não somos capazes de parar e analisar e ver onde é que está o problema, quem é que está causando esse problema. Então eles disseram para Jonas: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Meus queridos, quando a situação não está boa e você percebe que tem algo ruim acontecendo na sua casa, na sua família, pode procurar, porque tem alguém na família que está em pecado. Provérbios 26, versículo 2, diz que a maldição sem causa não virá. Se está acontecendo, é porque o diabo está encontrando legalidade para agir. O que você tem que fazer? Reunir todo mundo e abrir o jogo. Gente, está acontecendo isso e isso. A Bíblia diz que sem causa a maldição não se cumpre. Eu quero saber de vocês, de cada um de vocês, o que é que está acontecendo. Todo mundo tem que ser sincero, confessar o erro e buscar o perdão de Deus, porque senão toda a família pode sofrer as consequências. É preciso abrir o coração, confessar, orar sério para Deus perdoar e livrar, porque senão a coisa vai continuar. A porta que o diabo está achando tem que ser fechada. Caso contrário, a destruição é certa. E tem pessoas com problemas graves na família, coisa que não se resolve, por quê? Porque está fazendo vista grossa para aquilo que o filho ou a filha anda fazendo. Abra o olho antes que seja tarde. Bom, mas então aí os homens daquele navio, quando eles descobriram que o problema era o Jonas, eles apertaram Jonas para que ele confessasse o motivo daquilo tudo. E Jonas respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, quando aqueles homens ouviram isso, eles se encheram de grande temor e disseram: o que é isso que fizeste? Porque eles sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus, porque Jonas tinha declarado isso. Então eles disseram: o que é isso que fizeste? E ainda perguntaram: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas então respondeu: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Oh, meu irmãozinho, minha irmãzinha, enquanto tiver algo errado na sua vida, não adianta você se esforçar, porque você não vai prosperar. Você não vai conseguir resolver a situação. Quanto mais você rema para frente,
mais a correnteza te leva para trás. O esforço humano não consegue vencer as forças do mal. Só Deus pode dar o livramento. Aqueles homens perceberam isso. E eles perguntaram: o que faremos para que o mar se acalme? E Jonas então falou para eles: vocês precisam me julgar no mar. Repito, se as coisas não andam bem para você, você precisa investigar a sua vida, descobrir o que é que está te atrapalhando e julgar no mar, quer dizer, expulsar o mal da sua vida. Deixar o pecado, deixar o erro, porque só assim a coisa vai se resolver. É preciso clamar a Deus como fizeram os homens daquele navio. Diz aqui no versículo 14: por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então eles julgaram Jonas no mar, e o mar se aquietou. Aí todo mundo adorou a Deus, louvaram e ofereceram sacrifícios e coisa e tal, e Deus então mandou o quê? Um certo peixe para engolir o Jonas. No versículo 17 está escrito assim: então o Senhor deparou um grande peixe, quer dizer, fez aparecer um grande peixe, para que engolisse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Como eu disse, a pessoa quando foge da presença de Deus, isso é, quando ela não quer dar ouvidos ao que Deus fala, ela não procura ler a Bíblia, não gosta de ouvir a pregação, essa pessoa só vai descendo, cada vez mais. Pode observar se na sua casa, na sua família, há alguém que não gosta de ouvir a pregação, não respeita a palavra de Deus, não quer nem saber desse negócio, pode ver que essa pessoa está sofrendo com algum tipo de problema. Quando parece, agora vai, ela começa novamente a afundar. Observe que na tentativa de fugir do Senhor, Jonas desceu até o porto. Lá ele desceu até o navio. Do navio ele desceu para o porão. Aí ele pensou: agora tudo bem. Agora eu posso descansar. Parecia que ia ficar tudo bem. Aí o que aconteceu? Veio a tempestade. Ele foi lançado no mar. O mar se acalmou, mas ele afundou lá nas profundezas. O peixe engoliu, ele foi parar na barriga do peixe. A pessoa, quando despreza a palavra, por mais que ela lute e se esforce para vencer na vida, ela afunda cada vez mais. O diabo está sempre oprimindo essa pessoa, quando não é de um jeito é do outro. E tem pessoas que não conseguem prosperar financeiramente, outros têm dinheiro, mas não têm felicidade, não têm saúde, não têm paz, outros não conseguem ser felizes na vida sentimental, e por aí afora vai. Deixar de obedecer ao que Deus diz é tolice. Ainda que aquilo que Deus mandar você fazer possa lhe parecer difícil, não se esquive. Deus vai dar condições. Esforce para cumprir o plano de Deus e você vai ver que o Senhor não vai deixar de cumprir aquilo que Ele tem lhe prometido. Aí depois disso tudo, Jonas viu a besteira que ele tinha feito. E aí ele orou a Deus, mas nós vamos deixar para falar disso no próximo domingo. Agora eu quero abençoar você. Eu vou pedir ao Senhor que coloque o poder nas suas mãos. E você vai usar esse poder para resolver o seu problema ou o problema de um familiar. Mas antes você vai falar com Deus. Então diga para Ele agora, se você tem errado, confesse. Diga aquilo que você tem feito que você sabe que não agrada a Ele. Confesse, peça perdão e não volte a fazer. Faça isso agora. Você tem 30 segundos para falar com Deus e buscar o perdão dele.
Olhe agora para suas mãos e diga assim: Senhor Deus, eu te apresento as minhas mãos e eu te peço, coloca nelas o teu poder para destruir toda a obra do Satanás. Miséria, olho grande, amarração financeira, amarração na vida sentimental e qualquer tipo de amarração que se encontra na minha vida, nos meus caminhos. Pai, coloca também nas minhas mãos a tua virtude para curar enfermidades, para desfazer toda a anormalidade, todo caroço, todo tumor, para queimar e destruir toda inflamação, toda infecção e tudo quanto não provém de ti. A obra será feita para a tua glória. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Agora, creia. O poder de Deus está nas suas mãos e você vai fazer uso desse poder conforme o que Deus colocar no seu coração. Aquilo que você sentir de Deus que você deve fazer, faça. Onde você achar que deve colocar essas mãos, coloque, porque Deus vai operar. Onde houver o problema, você coloca as suas mãos e determina que o problema desapareça e que venha a bênção. E se o problema está em outra pessoa da família, você pode usar esse poder para libertar essa pessoa. Você pode colocar as mãos sobre essa pessoa, orar, determinando a saída do mal. Se não der para colocar as mãos sobre essa pessoa, você pode, se você tiver fé, pegar uma foto da pessoa e orar sobre ela. Não há distância no mundo espiritual. Agora é contigo. Faça conforme você crê e Deus vai honrar a tua fé. Deus te abençoe. Não esqueça que no próximo domingo eu vou falar mais sobre isso, sobre Jonas. Vou continuar no capítulo 2. Amém.